apresentação para vocês irem vendo. Bom, iniciaram com a gravação iniciada. Vou colocar aqui para compartilhar minha tela. Deixa eu voltar aqui. Não está aberto. Aqui. Todos conseguem ver a tela? Eu não consigo ver o chat. Daí, se vocês puderem, alguém puder ligar o microfone para dizer que está vendo a tela. Sim, senhora, estamos vendo. Certo, muito obrigado. Bom, pessoal, lembrando, né, a gente vai continuar a última aula, que foi sobre modelos atômicos. Né, a gente viu alguns dos conceitos básicos de estrutura, de conceito de átomo, e os modelos atômicos que se desenvolveram posteriores à primeira ideia de átomo, né, que foi lá em Leucipo e Demócrito, no ano de 478 a.C., né, só para dar essa recapitulada da aula passada. Eu vou dizer o mesmo que eu disse na última aula. Se surgirem dúvidas ao longo do conteúdo, vocês podem colocar no chat, ou se não, podem me interromper durante a minha fala, podem ligar o microfone e me interromperem, certo? Então, só recapitulando a última aula, nós vimos a ideia principal do átomo, que foi Leucipo e Demócrito, né, no ano de 478 a.C., que veio para cair por terra a ideia de Aristóteles, né, da formação da natureza, das coisas da natureza pelos 4 elementos. E depois, então, teve um salto gigantesco de tempo, aonde não foi se estudado mais sobre o átomo. Então, em 1808, Dalton postulou seu modelo atômico, né, que foi conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Depois, posterior a Dalton, veio Thomson, com o seu modelo atômico do pudim de passas, aonde a gente concede a Thomson a descoberta dos elétrons, né? Depois de Thomson veio Rutherford, que ele botou para frente, né, a ideia de como era o átomo, descobrindo a eletrosfera, descobrindo que o átomo possuía um centro, né, um centro positivo, e posteriormente a essas descobertas do seu modelo atômico, Rutherford também descobriu os prótons, né? E ele também supôs a existência dos nêutrons. A gente tem que lembrar que Rutherford deu essa noção, né, para gente. Bom, depois de Rutherford, então, como o modelo de Rutherford tinha algumas falhas, né? Tinha algumas falhas né, ele não compreendia muito bem como é que era a ideia total do átomo. Então veio Bohr, que era um estudante, um aluno de Rutherford, para complementar o modelo do seu professor. Né? Tanto que o modelo ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Assim, Bohr, ele, nos seus experimentos com as linhas de cores, né, os espectros de cores que os átomos emitiam, as linhas espectrais, ele conseguiu definir que o átomo, os elétrons estavam organizados em camadas de energia, e essas camadas a gente conhece hoje de K até Q, né, são 7 camadas que correspondem a 7 linhas horizontais da tabela periódica dos elementos. Depois de Bohr, nós temos alguns outros modelos, mas que não foram tão significantes assim. E a gente chega, então, no modelo atômico de Schrödinger, né, que foi o modelo atômico que faltou na última aula. Bom, o modelo atômico de Schrödinger, ele foi o pioneiro na ideia de colocar mecânica quântica para trabalhar em cima do átomo.
né? Porque até então, até a Schrödinger começar a trabalhar com o átomo, os pesquisadores anteriores não tinham pensado em utilizar cálculos, né, da física quântica, da mecânica quântica, para poder desenvolver os seus modelos de uma forma melhor. Então, o que o Schrödinger fez? Ele pegou e partiu de dois princípios da época. O princípio de Heisenberg e a hipótese de Broglie. Mas o que o que são né, essas teorias, essas hipóteses, esses princípios? O princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza de Heisenberg, ele nos mostra, ele nos diz, na verdade, que a gente não consegue saber duas, duas variáveis do átomo. A gente não consegue saber a localização e a posição dele, o spin dele, no átomo. No átomo, né? A gente não consegue. Ou a gente sabe um ou a gente sabe outro. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Ora a gente sabe a localização do átomo, ora a gente sabe a posição dele. A gente nunca sabe os dois ao mesmo tempo. Porque o elétron, ele muda, ele é volátil, ele muda o seu spin muito rapidamente. Né? Ora ele é positivo, ora ele é negativo. Então a gente não consegue saber essas duas variáveis ao mesmo tempo. E ele partiu também da hipótese de Broglie, aonde Broglie ele partiu dos experimentos de Einstein, dos experimentos do experimento fotoelétrico de Einstein. O que é esse experimento fotoelétrico? Né? O que é o princípio fotoelétrico de Einstein? Einstein ele colocou a ideia de que o elétron ele ora se comportava como onda, ora ele se comportava como partícula, né? Ora ele era a partícula que a gente conhece, o elétron, e ora ele se comportava como uma onda, né? Ele não se comportava mais como uma partícula, né? Ele se comportava como onda, ele tinha no plano cartesiano ele tinha uma senoide, né? Aquela função seno que a gente conhece. Então, a partir desses princípios, Schrödinger desenvolveu seu modelo atômico, que ficou conhecido como modelo atômico dos orbitais atômicos. Né? Então, Schrödinger introduziu a ideia dos orbitais. Né? Então, aqui a gente considera agora que os elétrons eles organizam-se dentro de orbitais atômicos e não mais camadas de energia. Né? Até Bohr a gente considerava as camadas de energia, mas a partir de Schrödinger a gente considera os orbitais atômicos, certo? Então, como eu havia dito antes, é um modelo embasado na mecânica quântica. Ele utilizou cálculos, mesmo cálculos matemáticos, para conseguir desenvolver o seu modelo, né? Ele complementa o modelo de Summerfield, que foi proposto em 1916, porque ele complementa o modelo de Summerfield. Summerfield ele já tinha introduzido um pouquinho de mecânica quântica, colocando os subníveis de energia, que posterior às ideias de Summerfield seriam conhecidos como números quânticos. Os números quânticos, que aqui vocês têm N, L e M, são a posição do elétron, são a localização do elétron, né? Aonde o elétron está em questão da sua energia, da sua posição, né? Do spin, hora ele está para cima, hora ele está para baixo. O modelo atômico de Schrödinger ele vai descrever, então, matematicamente e tridimensionalmente os orbitais atômicos, e ele nomeou esses orbitais atômicos como S, P, D e F. Então, cada um desses orbitais, eles acomodam um determinado número de elétrons. Lembram que lá para Bohr, Bohr disse que o átomo era organizado em camadas e as camadas comportavam um determinado número de elétrons, certo?
Aqui, Schrödinger pegou esse princípio e, através dos cálculos que ele fez, ele conseguiu chegar aqui. Não, os elétrons não se organizam em camadas, mas sim em orbitais. Os orbitais são a região, a região aonde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron, certo? A gente tem, então, uma grande densidade ao redor do núcleo, que é esse orbital, e dentro desse orbital, o elétron fica ali girando e em algum momento a gente consegue determinar a posição dele ou a localização dele, né? Que isso já é o princípio da incerteza de Heisenberg. E quando nós temos, por exemplo, lá voltando a Bohr, nas linhas espectrais, quando nós temos emissão de luz por um átomo, a gente entra na hipótese de Broglie, do princípio de fotoelétrico de Einstein, né? Que ora o elétron se comporta como onda, ora ele se comporta como partícula. Por que isso? Porque a gente viu na aula passada, no modelo de Bohr, que um elétron, quando ele absorve energia, ele sai da sua camada mais interna, né, da sua camada de origem, ele absorve essa energia que foi fornecida a ele salta para uma camada mais externa do átomo, né, da atmosfera, e quando ele volta para sua camada de origem, né, ele sai de uma camada de menor energia e ele vai para uma camada de maior energia, e quando ele retorna para sua camada de origem, ele emite luz. Só que, se o elétron é só uma partícula, ele não tem como emitir luz, certo? Então, por isso que foi continuado, né, a ideia de que o elétron ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, né? A dualidade onda-partícula do elétron. Ela vem dos experimentos de Einstein, que foram baseados na concepção de Thomson do átomo, né? Porque aí a gente teve a inclusão do elétron, e a partir dos elétrons que foram desenvolvidos muitas das coisas que a gente conhece na física moderna, né? Apesar de que a física não se detém a estudar os elétrons, ela estuda mais a parte nuclear, ou seja, a reação que ocorre entre os prótons e os nêutrons. Nós, da química, nós tratamos estudando as camadas eletrônicas, os elétrons, né? Porque a nós interessa todas os fenômenos que acontecem em cima do elétron, certo? Então, a partir do modelo atômico de Schrödinger, conseguiu-se avançar muito dentro das ciências químicas, porque a partir desse modelo atômico a gente conseguiu explicar a geometria molecular de muitos compostos. Né? A geometria molecular, por exemplo, a água. A água ela é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Só que essa ligação ela tem um ângulo, né, para a molécula ser estável. E esse ângulo que é formado, ele é devido à repulsão dos pares de elétrons livres do oxigênio. Né? O oxigênio ele faz duas ligações, mas ele ainda tem pares de elétrons livres que fazem com que a ligação não fique linear, e sim ela fique distorcida. E esse ângulo, então, é visto em todas as moléculas de água. Então, a partir desse modelo atômico de Schrödinger, que conseguiu se determinar a geometria molecular de muitos compostos. E também, a partir desse modelo atômico, a partir dos estudos de Schrödinger, conseguiu-se entender o fenômeno de hibridização do carbono. A gente vai ver isso em química orgânica, mas o carbono, ele teoricamente era para fazer somente duas ligações, certo? Só que o carbono, como vocês já devem ter visto no ensino médio, o carbono ele não faz só duas ligações. O carbono, para se estabilizar, ele precisa fazer 4 ligações, né? E essas 4 ligações, elas acontecem devido a um fenômeno que a gente conhece como hibridização, aonde o carbono junta um orbital s
com o orbital P e ele forma três novos orbitais, o sp1, o sp2 e o sp3. E esses orbitais novos, eles conseguem acomodar as 4 ligações que o carbono faz quando ele está em algum composto, né? Algum composto de carbono. Aqui só uma representação, né? Então, de como a gente tem o modelo de Schrödinger foi baseado nisso, nesse comportamento ondulatório do elétron, né? Para determinar a sua posição ou a sua localização. E ele fez tudo isso, todos esses estudos giraram em torno dessa equação aqui, que é conhecida como função de onda de Schrödinger. Obviamente que a gente não vai se deter a estudar a função de onda de Schrödinger, porque não nos interessa, né? Mas é só para questão de curiosidade, para vocês verem que todas essas ideias de orbitais atômicos, elas são representações físicas, né, gráficas, dessa equação aqui. Cada átomo, cada orbital possui uma função de onda diferente. E por isso que eles possuem formas diferentes, né? Porque as suas funções de onda são diferentes. Aqui nós temos um exemplo da função de onda para o hidrogênio, né? A gente consegue ver aqui, então, os orbitais S. Eu não falei anteriormente, mas os orbitais mais importantes para nós aqui no ensino médio são os orbitais S e P. O D e o F a gente não precisa saber formato, porque são formatos que já entram no aspecto tridimensional, né? A gente precisaria não olhar mais para o plano cartesiano. Agora a gente precisaria utilizar uma terceira variável, que seria o eixo Z, né? Porque vocês podem ver aqui, eu tenho 2, 0, 0. Isso aqui indica que essa função de onda está imposta em 3 eixos, né, no eixo tridimensional. Mas nesse experimento, que é pego um átomo isolado, um único átomo, e ele é bombardeado com outros elétrons, a gente consegue ver esse fenômeno aqui. Aqui nós temos, então, aquela região de grande densidade, né? Vocês podem ver aqui, essa região laranja aqui, é uma região de grande densidade, onde muito provavelmente nós iremos encontrar elétrons. E essas regiões em roxo e aqui no meio em preto são as regiões de nó, aonde a gente não vai encontrar elétron, certo? Nós temos aqui em branco o núcleo do átomo. Aqui embaixo nós temos uma representação dos orbitais P, que os orbitais P, eles têm formato de alter. São tipo, é o símbolo do infinito, sabe? Então eles têm esse formatinho aqui, tipo do símbolo do infinito. E aí, então, a partir desses experimentos, nós conseguimos ver, por exemplo, aqui um orbital P com a alta região ligante, né, de probabilidade de elétrons, e aqui outro orbital P, só que esse orbital P já tem uma segunda variável em algum outro eixo, né, muito provavelmente aqui no eixo Y. Então a gente consegue ver que aqui a gente tem regiões de alta densidade de elétrons, e aqui a gente tem alta probabilidade de ter elétrons também, mas no meio, entre essas duas bolinhas brancas aqui, a gente não encontra elétrons, certo? Essas outras representações aqui são os outros orbitais, mas a gente não vai se deter a estudar eles, certo? Bom, pessoal, passando do modelo atômico de Schrödinger, nós temos essa linha do tempo aqui, que é a evolução da química. A química, então, ela não, como ciência, ela iniciou no século XVII, né? Mas a gente já tinha especulações sobre a natureza das coisas desde o século IV, lá com Aristóteles, com a teoria dos 4 elementos. Depois nós temos, então, no século V, Leucipo e Demócrito, onde eles disseram que tudo é feito de átomos. E aqui, em linhas tracejadas, nós temos uma grande lacuna de tempo, onde não foi se visto muitos avanços, né, dentro das ciências químicas. E nós temos, então, em 1770, o início da química moderna, que é como a gente conhece hoje a química, com
aquele que vocês já devem conhecer, né, Antoine Lavoisier, por causa do princípio de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, aonde ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, a partir desse ano aqui, nós temos, então, o início da química moderna, que foi ali por volta do século XVII. Aqui, então, em 1803, nós temos o modelo atômico de Dalton. Em 1865, nós temos a organização da tabela periódica dos elementos por Dmitri Mendeleev, né, que nós vamos ver, vocês vão ver posteriormente. Eu não lembro se essa aula de tabela periódica seria eu que vou ensinar para vocês, ou a Natália, mas enfim, vocês vão ver a criação da tabela periódica. Depois, em 97, nós temos o modelo atômico de Thomson. Em 1911 e em 1913, o modelo atômico de Rutherford Bohr. E em 1923 a 1926, nós temos o modelo atômico de Schrödinger, certo? Esses são os grandes avanços da química, né? Tanto no século XVII como até o século XX. Aqui, então, só uma relação entre o átomo e a matéria. Né? O átomo, então, ele é constituído de um núcleo, de um centro, aonde nesse centro nós encontramos as partículas positivas, que são os prótons, e também partículas de carga neutra, que são os nêutrons. Né? Lembram que eu falei que os nêutrons eles precisam existir no núcleo atômico para que as cargas dos prótons não causem uma repulsão, né? Porque a gente sabe da física, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Né? Então, teoricamente, o núcleo atômico não era para existir, mas graças aos nêutrons, eles servem como cola, literalmente, para que os prótons consigam se aglomerar ao redor desses nêutrons para formar um núcleo atômico. E também o átomo ele é formado pela eletrosfera, que é a região onde a gente encontra os elétrons. Ele possui regiões de espaço vazio. Essas regiões de espaço vazio a gente limita a que é a distância do núcleo até a primeira camada, entre aspas, da eletrosfera. Né? Eu vou dizer aqui, pessoal, camada, porque daqui para frente a gente vai lidar com as camadas, certo? A gente vai trabalhar com camadas, porque trabalhar com camadas não deixa, não é totalmente certo, mas também não deixa de estar certo. O modelo atômico de Bohr ele ainda é muito utilizado para a gente compreender e explicar os fenômenos que acontecem dentro da química. Então, quando eu falar camadas, lembrem que é o mesmo princípio de Bohr lá, das camadas K, L, M, N, O, P e Q, certo? Então, os elementos químicos eles se diferenciam pelo número de prótons. Isso foi visto que cada elemento químico possui um número de prótons diferentes. Eles estão organizados de acordo, os elétrons, né, eles estão organizados de acordo com a sua função de onda em diferentes orbitais atômicos, que foi o que a gente viu no modelo atômico de Schrödinger. E a união desses átomos, dos elementos químicos, constitui a matéria. Né? Nós temos aqui do lado, então, uma gota d'água, onde dessa gota d'água, dessa imensidão de moléculas, a gente consegue tirar uma molécula, né, a molécula de água, e dessa molécula aqui a gente consegue isolar os átomos dela, né, tanto o átomo de oxigênio como os átomos de hidrogênio. Então nós temos o átomo, constituído pelo seu núcleo e pela sua eletrosfera e pelos elétrons, o núcleo formado por partículas positivas e partículas neutras, os nêutrons, e a eletrosfera formada pelos elétrons. Agora, a nossa aula mesmo começa a partir daqui, a estrutura atômica, que é agora como o átomo se organiza, como é a composição do átomo que a gente conhece hoje em dia. Então, como a gente já viu, o átomo ele é constituído por duas partículas nucleares e uma partícula fora do núcleo. Né? Essas partículas dentro do núcleo são os prótons e os nêutrons, e os elétrons que estão na eletrosfera. O núcleo ele é uma região muito pequena,
tipo, muito pequena. É uma região densa porque nós temos uma grande concentração de carga, né, uma grande concentração de carga positiva, e ele é esférico. Né? Lembrem dos modelos atômicos que a gente viu. É sempre, desde o mais rudimentar, que foi de Bohr, que tratava como uma esfera maciça, sempre a gente tem essa noção de uma questão esférica, né? Um ambiente esférico para o núcleo atômico. Os prótons do núcleo, eles vão ser os responsáveis pela diferenciação entre um átomo e outro, que foi o que a gente viu nos slides anteriores, em que a gente consegue diferenciar um elemento químico de outro através do número de prótons. E os prótons e os nêutrons são responsáveis pela massa do átomo. Isso é muito importante que vocês entendam. Os prótons e os nêutrons, que são os constituintes do núcleo atômico, eles que vão ser responsáveis por toda a massa do átomo, né, de cada átomo isolado. E esse valor é conhecido como número de massa. Então, o número de massa, esse A, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Por quê? Mas por que só os prótons e os nêutrons constituem a massa do átomo? Por que os elétrons não, se eles estão ali? Porque a massa dos elétrons, a gente considera ela como sendo desprezível, certo? Porque se a gente for olhar aqui, ó, nós temos na tabelinha a partícula, próton, nêutron e elétron, o símbolo, como elas são conhecidas, P+, o N com essa bolinha aqui, e o elétron, ele é representado como um E com um sinalzinho de menos do lado. E aqui nós temos a relação das massas. A massa do próton e do nêutron, ela é na potência de 10 na menos 24. Já a massa relativa do elétron, ela é 10 na menos 28. Ou seja, ela é centenas de milhares de vezes menor que a massa do próton e a massa do nêutron. Né? Então, somente a soma dessas duas massas aqui que a gente compreende para dar a massa do átomo isolado. Aqui nós temos a massa em unidades de massa atômica, que é uma outra forma de expressar massa, quando a gente trabalha com o átomo. Isso a gente vai aprofundar melhor essa unidade de massa atômica quando nós vemos estequiometria, né? Mas a gente pode ver aqui a relação do próton e do nêutron é 1 para 1. Já para o elétron é 0,0005. E isso dá 5 vezes 10 na menos 3. Menos 1, menos 2, menos 4. 5 vezes 10 na menos 4 unidades de massa atômica. Então, é muito irrelevante a massa do elétron. A gente tem, então, a carga relativa. Carga relativa é aquela carga que a gente assume. Né? Então, é uma carga teórica, que a gente assumiu que o próton tem carga mais 1, o nêutron tem carga 0, e o elétron tem uma carga de menos 1. Então, partindo, né, da ideia que os prótons e os nêutrons têm cargas opostas, né? O próton com carga mais 1 e o elétron com carga menos 1. Os prótons e os elétrons, desculpem. E a carga constitutiva, que é a carga fidedigna de cada partícula. O próton tem uma carga de 1,6 de mais positivo, nesse valor positivo, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, nessa unidade de como se trabalha com elétrica. E o elétron tem a carga oposta, né? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Ainda no núcleo, nós temos que o núcleo ele forma também o número atômico. O número atômico é como se fosse o registro geral do elétron, o RG do elétron. Né? A carteira de identidade do elétron, não, do átomo, desculpe. É como se fosse a carteira de identidade do átomo, esse número atômico, que é sempre representado pela letra Z. Então, esse número atômico, ele vai estar lá na tabela periódica, ele vai estar sempre onde vocês virem um elemento químico sendo representado, o número atômico vai estar lá, certo? Porque ele é muito importante, porque a gente vai pegar esse número atômico e vai localizar esse átomo lá na tabela periódica. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons. E, consequentemente,
como a gente vai ver posteriormente agora na aula, o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque um átomo, quando ele é neutro, ele possui número de prótons igual ao número de elétrons, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um átomo com 10 prótons no núcleo, eu preciso ter 10 elétrons na eletrosfera para balancear as cargas, né? Para o somatório dessas cargas ser zero, né? Mais 10 com menos 10 dá zero. Então, esse átomo ele é neutro. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? Isso vocês têm que ter bem centrado com vocês, certo? Vou repetir de novo. Número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons de um átomo, certo? Mais a menos que seja um íon, né? Isso. Claro, tirando os íons, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Quando é íon, daí o assunto já é outro, né? Mas quando a gente está tratando de átomos neutros, a gente fala que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? Boa observação. Os íons para os íons é diferente. Então, novamente, como a gente já tinha visto, os prótons são o que identificam o átomo, né? Eles dão a característica do átomo. Então é muito importante que a gente consiga compreender, né, essa ideia do número atômico. Então, agora, saindo do núcleo, indo para a eletrosfera, nós temos os elétrons. Os elétrons, então, como a gente viu, eles têm uma carga parcial negativa, né? Eles são negativos, como visto lá no modelo atômico de Rutherford. E eles são os responsáveis pelas reações químicas, né? Como eu disse antes, a gente na química, nós tratamos de estudar os elétrons, porque são eles que prefazem as reações químicas, né? A mudança da matéria é feita através dos elétrons, né? E não do núcleo, não dos prótons, dos nêutrons. E essas mudanças, essas reações químicas, elas ocorrem através de mudanças nas ligações químicas, que é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, juntamente com reações químicas, né? Mas aqui é só para dar uma ideia geral, assim, que reações químicas envolvem elétrons, sempre. Sempre que vocês verem uma reação química, nessa reação química vai estar envolvido todos os elétrons que estão constituindo aquele elemento químico. Tanto se for uma ligação iônica, como aqui do NaCl, tanto quando for uma ligação covalente, como a da água, como se for uma ligação metálica, né? Então a gente tem sempre esse envolvimento dos elétrons nessas situações. Quando agora a gente entra na parte de estrutura atômica e a gente fala de carga, a gente começa a entrar naquilo que o colega falou, né, nos íons. A gente vai ver, então, primeiro que um átomo na natureza, ele é eletricamente neutro. O que quer dizer um átomo ser eletricamente neutro? Quer dizer que o número de prótons existentes no núcleo é igual ao número de elétrons existente na eletrosfera. Né? Como a gente pode ver aqui, nessa imagenzinha aqui, nós temos o átomo de berílio, que contém 4 prótons, o número atômico dele é 4, então a gente sabe que ele contém 4 prótons no seu núcleo, certo? Então aqui estão os 4 prótons, a legenda que nós temos em cinza, os nêutrons, em vermelho, os prótons, em azul, os elétrons, certo? Então, berílio com 4 nêutrons, 4 prótons, desculpem. Então, nós temos 4 bolinhas vermelhas aqui. Então, 4 prótons no núcleo atômico. E então, nós temos que ter 4 elétrons dispostos, né, na eletrosfera para balancear as cargas provenientes do núcleo, certo? A mesma coisa com o carbono.
né? O carbono tem número atômico 6, então a gente sabe que ele possui 6 prótons no seu núcleo. E ele precisa, então, de 6 elétrons na camada de valência, na camada de valência não, desculpe, na sua eletrosfera, para poder ser considerado um átomo neutro, certo? Então, vocês têm que ter a noção disso, que para um átomo ser considerado neutro, ele precisa ter o número de prótons igual ao número de elétrons, né? Porque cargas opostas, né, elas vão se somar e elas vão zerar, né? Elas vão se descontar e vão se zerar, elas não se somam, elas se subtraem. Então a gente tem as cargas, 4 cargas positivas provenientes do núcleo e 4 cargas negativas provenientes da eletrosfera. Menos 4 com mais 4 dá 0. A gente não tem nem falta de carga e nem sobra de carga. Então a gente tem um átomo neutro. A mesma coisa para o carbono. 6 prótons no núcleo, 6 elétrons na eletrosfera. Então nós temos um átomo eletricamente neutro. Átomo neutro significa número de prótons igual ao número de elétrons, certo? Eu estou repetindo isso várias vezes porque é um conceito que vocês têm que entender. Vocês têm que entender que para um átomo ser neutro eletricamente, ele precisa ter o número de prótons igual ao número de elétrons, certo? E o número, voltando um pouquinho ali para trás do que a gente tinha visto, o número atômico ele vai ser igual ao número de prótons. O número de prótons de um dado elemento químico, de um átomo de um elemento químico, ele corresponde ao número atômico desse elemento. E a neutralidade elétrica, na verdade, né, quando a gente tem um átomo eletricamente neutro, geralmente, tá? Eu não vou generalizar, porque essas questões de estabilidade, elas são muito discutidas, certo? Mas, teoricamente, um átomo neutro eletricamente, ele é para ser estável, certo? Agora, e quando a gente precisa dar um elétron ou receber um elétron? Né? Quando um átomo precisa dar um elétron, receber um elétron, ou compartilhar elétrons? No caso de compartilhar elétrons, essas cargas, né, elas não vão ser formadas, porque a gente não tá, nenhum átomo está perdendo ou ganhando elétrons. Né? Por exemplo, uma ligação covalente. Uma ligação covalente, que é quando existe um compartilhamento de elétrons, quando um átomo compartilha elétrons com outro átomo, nós não temos essa formação de cargas, nós não temos a formação de íons. Agora, quando um átomo ele deixa de ser neutro, ele vai adquirir uma carga, certo? E quando ele vai deixar de ser neutro, quer dizer que ele vai perder ou vai ganhar um elétron, ou um, ou dois, ou três, enfim, quantos elétrons forem necessários para ele se estabilizar, ou enfim, fazer uma ligação química, certo? E a esse átomo carregado, né, eletricamente, nós damos o nome de íon. Quando esse átomo possui uma carga, seja ela positiva ou negativa, a gente chama isso de íon, certo? E isso é muito importante porque quando a gente for estudar eletroquímica, que envolve muitos movimentos de elétrons, né, esse conceito de íon tem que estar bem estabelecido para vocês. Então, um íon é um átomo que ou ganhou um elétron ou perdeu elétron, certo? E esses íons, eles vão ser divididos de duas formas, ou um cátion ou um ânion. Os cátions são aqueles íons que perdem elétrons, desculpe, que perdem elétrons, e assim eles vão ficar positivos. Por que eles ficam positivos quando eles perdem um elétron? Simples. Porque se, por exemplo, o sódio aqui, nós temos que o número atômico dele é 11. E a gente sabe que o número atômico corresponde ao número de prótons, certo?
Então, eu tenho 11 prótons dentro do núcleo do sódio. E, consequentemente, quando ele está na natureza, ele é eletricamente neutro. Ele tem 11 elétrons na eletrosfera para fazer o balanço de cargas, né? Para o somatório, tanto de elétrons quanto de prótons, ser igual a zero. Né? Então, a gente tem menos 11 da carga parcial do elétron, com mais 11 da carga parcial do próton, nós temos uma carga total desse átomo igual a zero. Então, aqui, esse átomo de sódio é neutro, porque ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Porém, o sódio, quando ele se envolve em uma reação química que a gente vai ver que é uma ligação iônica, ó, já faz um link aí. Reação iônica é a ligação que forma íons. Então, a definição de íon é quando a gente perde ou ganha um elétron, certo? E a gente forma cátions, que são aqueles positivos, ou ânions, que vão ser os negativos, certo? Agora, no caso do sódio se envolver numa ligação química, ele vai perder esse elétron aqui, né, da última camada dele, que é conhecida como camada de valência, que é a última camada, a camada mais externa do átomo, que contenha elétron. Ele vai perder esse elétron, e quando ele perde esse elétron, ele fica com uma carga positiva. Por quê? Porque agora eu tenho 11 cargas positivas contra 10 cargas negativas. Então, se eu somar 11 com menos 10, eu tenho somatório igual a 1. Então, mais 1, na verdade. E quando esse somatório é diferente de zero, quando ele é positivo, nós temos um cátion, e quando ele é negativo, nós temos um ânion. Então, 11 prótons que ficaram no núcleo, né? Porque o número de prótons não vai mudar. E agora, eu tirei um elétron do sódio, né? Ele tinha 11, ele ficou com 10, fazendo mais 11 com menos 10 dá igual a mais 1. Então, essa carga positiva aqui do sódio advém dessa continha que a gente fez agora, do número de prótons menos o número de elétrons, certo? E para o caso do ânion, o ânion ele vai ganhar elétrons. E se um átomo ele ganha elétrons, o que acontece com ele? Né? Nós temos aqui o átomo de cloro, neutro, com o número de prótons 17. Então, nós temos 17 elétrons na eletrosfera, correto? E se eu tenho 17 prótons com 17 elétrons, mais 17 com menos 17, dá igual a zero. Então, eu tenho uma carga parcial desse cloro aqui, com 17 prótons e 17 elétrons, igual a zero. Então, esse meu átomo de cloro, ele é neutro eletricamente. Porém, se vem um átomo que gosta de doar elétrons e doa um elétron para o cloro, o que acontece? Né? Ele vai virar um ânion, ele vai ficar negativo. E por que ele fica negativo? Por causa daquela nossa continha lá, o número de prótons menos o número de elétrons. Então, se agora, ganhando um elétron, eu fico com 18 elétrons na minha eletrosfera, certo? Então, nós temos 17 prótons do núcleo. Lembrem, o número de prótons do núcleo atômico nunca vai mudar, certo? Porque é isso que caracteriza o elemento químico que a gente está trabalhando. Então, o número de prótons sempre vai ser o mesmo, certo? Então, 17 prótons menos 18 elétrons, 17 positivo menos 18, eu tenho um saldo total igual a menos 1. E se eu tenho um saldo total igual a menos 1, isso significa que o meu cloro ficou com uma carga negativa em excesso, certo? Porque ele tem um elétron a mais na sua eletrosfera, né? Então, por exemplo, esse
átomo aqui de cloro, que é um ânion, ou que a gente chama ele de ânion cloreto, ele é estável, porém a estabilidade dele ela é relativa. Por quê? Porque agora eu tenho a inserção de uma carga negativa a mais. E eu não tenho uma carga positiva no núcleo para contrabalancear essa carga. Né? Então, o núcleo atômico, o que ele faz? Ele aproxima esses elétrons mais para perto do núcleo, para ele conseguir estabilizar essa carga negativa excedente, certo? Isso a gente vai ver lá em tabela periódica, que são os fenômenos da tabela, né? Os fenômenos que regem os elementos químicos, eletronegatividade, eletropositividade, enfim, todos esses fenômenos. Mas aqui a gente já pode entender mais ou menos como é que isso funciona, né? Que é uma jogada entre número de elétrons, número de prótons, né? O balanceamento das cargas que tem que ocorrer e ele tem que ser efetivo, esse balanceamento de cargas, né? Para a gente não ter muitas cargas em excesso ou muitas cargas negativas faltando, né? A gente tem que sempre tentar encontrar o balanceamento certo entre essas cargas. Professor, Agora a gente entra. Oi? tipo, o que que faz para que os átomos ganhem ou percam elétrons? Tipo, entende o que eu quero dizer? Tipo, o que que faz para o que faz com que os átomos deixem de ser estáveis? Sim, tá. Bom, isso a gente vai ver na aula de tabela periódica, mas eu já posso adiantar. Assim, nós temos dentro da tabela periódica alguns elementos químicos que eles têm maior facilidade em perder elétrons e outros elementos químicos que têm maior facilidade em receber elétrons, certo? E essa diferença, essa facilidade de doar e receber, ela é conhecida como eletropositividade e eletronegatividade. Por exemplo, o átomo de sódio, ele é muito eletropositivo. Isso quer dizer que o átomo de sódio, ele quer doar esse elétron que está na sua última camada, porque tu pode ver aqui, ó, o átomo de sódio ele só tem um elétron na última camada, né? Que a gente chama essa última camada que possui elétrons de camada de valência, né? Ela é a camada mais externa do átomo que possui elétrons. E só que o que, que acontece? Como nós temos o átomo de sódio aqui, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, teoricamente ele é estável, né? Porque ele já está neutro. Só que para o átomo de sódio, esse elétron que está ali jogado na última camada, ele é desfavorável. Por quê? O núcleo, ele tem, digamos, vamos entender como uma mola, tá? O núcleo atômico em relação à eletrosfera. O núcleo, ele tensiona a eletrosfera a favor dele, né? Ele puxa a eletrosfera a favor dele. E esse último elétron lá, como ele está, digamos, protegido por outros elétrons, porque tu pode ver, tem um elétron aqui sozinho. E aqui nessa camada aqui, nós temos 8 elétrons. E aqui nessa outra camada aqui, nós temos 2 elétrons. Então, esse elétron aqui, ele está bem protegido, né? Então, ele fica fácil, digamos assim. Ele fica fácil de ser retirado dali. Então, a gente considera o sódio, por exemplo, como um elemento químico bem eletropositivo, porque ele tem muita facilidade em doar um elétron. E agora, quando a gente olha para o outro lado da tabela periódica, né, o sódio ele está no grupo 1 da tabela periódica, na primeira coluna da tabela periódica, né, na coluna onde está o hidrogênio na tabela periódica, porque ele possui um elétron só na camada de valência, assim como o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, todos esses possuem apenas um elétron na camada de valência. E conforme a gente vai descendo na tabela periódica, no grupo ali 1, no primeiro grupo, são as linhas verticais, nós temos um aumento dessa eletropositividade. Por exemplo, se a gente for olhar o frâncio,
que está no último quadradinho à esquerda da tabela periódica, né, lá na primeira linha vertical, ele é o último elemento daquele grupo, o átomo de frâncio, ele tem um raio atômico, né, que é a distância do núcleo até a última camada da eletrosfera muito grande. E lá na última camada do frâncio, ele tem só um elétron. Então, o núcleo ele não tem força o suficiente para atrair esses elétrons, né? Porque tem muitos elétrons barrando esse único elétron que está lá na camada de valência. Então, é mais fácil para o átomo perder esse elétron para, né, conseguir aglomerar bem os seus outros elétrons do que ficar continuando com esse elétron na camada de valência. E é por isso que, por exemplo, ocorrem as ligações iônicas. Né? Nós temos um átomo envolvido eletropositivo e um átomo eletronegativo. Aqui o exemplo. Nós temos o sódio para a formação do sal de cozinha. O sódio é um elemento eletropositivo e o cloro é um elemento eletronegativo. Se o cloro se aproxima do sódio, ele arranca esse elétron da camada de valência e coloca na sua eletrosfera. E assim se forma um dos compostos químicos que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é o sal de cozinha. Né? Ele é formado, então, através da união de um átomo de sódio e de um átomo de cloro, né? Por causa dessa facilidade de ter elétrons, de doar elétrons. E tudo isso, essa tua pergunta, ela entrou num momento muito bom, porque ela vai entrar nessa questão que está aqui, a estrutura atômica e a regra do octeto. Eu falei lá que não dava para generalizar a estabilidade de um átomo contando com a sua neutralidade elétrica. Por quê? Porque a gente considera mais a estabilidade de um átomo quando ele possui 8 elétrons na sua camada de valência. E isso é dado pela regra do octeto, que é o que nós estamos vendo aqui. Essa tua pergunta foi muito boa, porque ela entrou num momento muito bom que já deu para fazer o gancho para esse nosso conteúdo que a gente está vendo agora. Né? Então, aqui, por exemplo, para o sódio, ele já tem 8 elétrons aqui nessa segunda camada, certo? Então, ele tinha um elétron aqui, na terceira camada. O que é mais fácil? É mais fácil o sódio receber 7 elétrons para se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, ou perder um elétron, que estava lá de boa, para se estabilizar com 8 elétrons. Né? Porque perdendo esse elétron aqui, a gente fica com 8 elétrons na última camada, certo? E o mesmo vale para o cloro. O cloro antes, aqui a gente pode ver, que ele possuía 7 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para o cloro? Perder 7 elétrons ou ganhar um para se estabilizar, pela regra do octeto? É mais fácil, obviamente, ele ganhar um elétron para se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, certo? Então é por isso que a gente compreende que a estabilidade ela é melhor quando dada em função da regra do octeto do que quando a gente considera os fenômenos elétricos do átomo, né? A estabilidade advinda da neutralidade elétrica desse elemento químico. Certo? Conseguiu entender? Sim, sim. Certo. Então, nós temos aqui um dos princípios que regem a química, né, que é a regra do octeto. A estabilidade de um elemento químico, de um átomo, através ou do recebimento de um elétron ou da doação de um elétron, né, porque eles precisam se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. É claro que isso não vale apenas para ligações iônicas, que é onde nós formamos íons, certo? Isso vale também quando nós formos ver para as ligações covalentes. As ligações covalentes, elas existem
compartilhando elétrons, através do compartilhamento de elétrons entre os átomos, né? Então, conforme um átomo se junta a outro, ele compartilha os seus elétrons, e esses elétrons, eles não pertencem mais somente a um elemento, mas eles pertencem aos dois elementos envolvidos naquelas ligações, que são as ligações covalentes, as ligações de compartilhamento de elétrons. Então, quando a gente vai fazer a contagem de elétrons, nós consideramos que um átomo está com 8 e o outro também está com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, os dois átomos não formaram íons, porque não são ligações iônicas, mas sim eles se estabilizaram através de compartilhamento de elétrons, certo? Bom, aqui nós entramos na parte de estrutura atômica, aonde nós vamos conhecer os fenômenos de isotopia, isobaria e isotonia, que são os isótopos, os isóbaros e os isótomos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender de isotopia, isobaria e isotonia, que é o conceito de cada palavra. Isotopia, isobaria e isotonia. O que elas têm em comum? Elas têm em comum o prefixo iso. E se a gente for avaliar na etimologia da palavra, iso tem o significado de mesmo, igual, né? Então, ela está ali por alguma coisa, por algum motivo, porque é igual a alguma coisa, certo? Começando então pelos isótopos. Os isótopos são elementos químicos que contêm o mesmo número de prótons, porém, diferente número de massa, certo? Lembra lá que o número de massa era a soma dos prótons mais nêutrons? Então, a gente tem que os isótopos são o mesmo elemento químico, porém, com um número de prótons diferentes, né? Porque agora a gente tem número de prótons a mais. Porém, a gente não modifica, por exemplo, o número de elétrons da eletrosfera e nem o número de nêutrons. A gente só modifica o número de prótons, né? E aqui um esqueminha para vocês, isótopos. O P de isótopos significa prótons. Então, sempre que vocês lerem isótopos, lembrem que é mesmo número de prótons, certo? Então, aqui nós temos dois exemplos que são bem clássicos, que é o do hidrogênio e do carbono. O hidrogênio, ele tem 3 isótopos, que é o prótio, o deutério e o trítio. O prótio é o mais estável de todos, né, que é o hidrogênio que a gente encontra na natureza. Por que ele é o mais encontrado? Porque ele é mais estável, né? Nós temos o número de prótons igual ao número de elétrons. Ele tem um próton e um elétron. Então, beleza. Ele é bem estável. Agora, o deutério. O deutério, ele é bem instável. Ele é pouco encontrado na natureza, ou não é nem encontrado na natureza, porque ele é muito instável. E o trítio já é bem encontrado na natureza, porém, ele tem um aspecto peculiar. Ele é radioativo. E dentro daqui do trítio é legal para vocês terem só um vislumbre assim do passado, né? Eu não sei se vocês, acho que vocês não são da época disso, mas que antigamente nem se utilizava os relógios, eles sabia que aquelas os itens que brilham no escuro, eles brilham no escuro porque eles absorvem luz quando eles são expostos à luz, e depois, quando a luz é cessada, eles ficam emitindo essa luz, né? Eles absorvem e com o tempo eles vão devolvendo essa luz na forma de energia, essa energia na forma de luz, né? Só que antigamente não se conhecia esses compostos que a gente conhece hoje. E aí, para fazer relógios, eles colocavam com um pincelzinho bem fininho, eles pegavam trítio
porque ele é brilhoso, ele brilha, né? E eles pintavam nos relógios as horas, né? Os pontinhos que ficavam as horas para representar, tipo, para, né, pra gente conseguir ver no escuro e tal. Beleza? Era muito bonito. Só que quem fazia isso era geralmente mulheres, e porque elas, né, elas tinham uma precisão maior, né, para pintar, são mais detalhistas, né, elas conseguem fazer as coisas com mais delicadeza, serem mais precisas na pintura. Então, e para isso elas usavam o trítio. Só que como esses pincéis, né, a gente sabe quando a gente está pintando, o pincel às vezes ele fica ruim, ele abre as cerdas e tal. E elas colocavam o pincel na boca, molhavam o pincel na boca, passavam no trítio, passavam no relógio, passavam o pincel na boca, passavam no trítio, e assim ia. E depois de algum tempo expostas a esse elemento radioativo, essas pessoas tiveram desenvolvimentos de várias patologias, por exemplo, câncer, né? Então foi aí que foi abolido o uso de trítio para a fabricação de relógios com aquelas as capacidades de brilhar no escuro, né? Daí foram substituídos por outros componentes. E aqui também nós temos o exemplo só para vocês verem, né? A diferença do isótopo, né? Que eu falei. Ele continua com o mesmo número atômico, certo? Porém, o que vai mudar vai ser o número de prótons, né? Então, a gente tem um próton aqui, dois prótons aqui e três prótons aqui. A mesma coisa para o carbono, né? A gente tem carbono 6, que tem aqui 12, 13 e 14 prótons, né? Nós temos isso por quê? Porque o carbono mais encontrado na natureza é o carbono 12. É o mais estável, que é mais encontrado. Porém, vocês devem conhecer a técnica de datação de carbono 14. Vocês devem conhecer, né? Já ouviram falar da datação de carbono 14, que é para reconhecimento de fósseis, de idades de fósseis. E como é que isso é feito? O carbono 14, ele é radioativo também. Só que ele tem um tempo de decaimento radioativo muito, mas muito grande. Então, através de técnicas experimentais, eles submetem, por exemplo, um fóssil a alguns equipamentos onde consegue se ver o tempo de meia-vida desse carbono aqui, do carbono 14. E é através dessa técnica, então, que a gente consegue saber, por exemplo, idades de fósseis de dinossauros, idades de múmias, enfim, que são encontradas no Egito. Então, é a partir desse isótopo do carbono que nós temos a datação, a idade, né, das coisas. Passando então para o próximo, que são os isóbaros. Os isóbaros, eles são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, a gente trata elementos como elementos químicos diferentes, né, com elementos químicos diferentes, que possuem o mesmo número de massa e diferente número atômico. Então, o isóbaro, vocês podem relacionar naquele macetezinho lá dos isótopos, vocês pegam o baros, a palavra baro no grego, ela significa massa. Então, vem daí, né, a mesma ideia de com o mesmo número de massa, isóbaro. Né? O baros, o isóbaros, baro, massa. Então, mesmo número de massa. A gente pega, então, como exemplo, aqui o carbono e o nitrogênio. Né? Nós temos o carbono 6, o nitrogênio 7, porém, o carbono aqui é o isótopo que a gente viu anteriormente, né? O carbono 14, ele é isóbaro do nitrogênio 14. O nitrogênio 14, ele é
a forma mais estável do nitrogênio. É a forma do nitrogênio que nós encontramos na natureza. Então, esse isótopo do carbono, ele é isóbaro do nitrogênio 14, certo? Porque eles possuem o mesmo número de massa. Aqui nós temos o fenômeno de isotonia. O fenômeno de isotonia, ele acontece entre átomos de diferentes elementos químicos, novamente, né? O único que trata de fenômenos entre mesmos e entre átomos de mesmos elementos, né, de elementos químicos iguais, são os isótopos, né, que são o mesmo número de prótons. Já isóbaros e isótonos, a gente trabalha com elementos químicos diferentes, né, com átomos de elementos químicos diferentes, que possuem diferente número de massa e possuem diferentes números atômicos, né? Ou seja, são átomos completamente diferentes. Porém, o que deixa eles iguais é o número de nêutrons que existe no núcleo atômico, né? Porque até então a gente discutiu a estrutura do átomo, né? E eu disse para vocês, o centro do núcleo, o núcleo do átomo possui partículas positivas, os prótons, e possui partículas com carga neutra, né? Sem carga, os nêutrons. Aí eu falei, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Mas em nenhum momento, se vocês recordarem, em nenhum momento eu falei sobre número de nêutrons. Por quê? Número de nêutrons, a gente não consegue olhar para o átomo e dizer, esse átomo aqui tem X nêutrons. A gente tem que fazer um pequeno cálculo. Que está descrito aqui para vocês. Né? Então, os isótonos são aqueles elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons no núcleo atômico, certo? E funciona o mesmo esqueminha. Né? O N de isótonos pode lembrar nêutrons. Né? Então, iso, mesmo, N, nêutrons, mesmo número de nêutrons. E para saber o número de nêutrons de um elemento químico, a gente tem que seguir essa equaçãozinha aqui, que é o número de nêutrons, que lembram lá de trás que o nêutron era representado por um N? Então, o N é igual ao número de massa, né, que é o A, menos o número de prótons, ou menos o Z, né, se vocês quiserem substituir. Porque é a mesma coisa, né? Lembrem, o número atômico é igual, o Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, a gente pode substituir ali aquele P+, por um Z também. Né? Então, o número de nêutrons vai ser dado através da diferença da subtração entre o número de massa e o número de prótons presentes no núcleo do átomo, certo? E a equação ali de cima, ela deriva da equação que define a massa do átomo, né? Lembre que o que dá massa para o átomo é a soma dos prótons mais os nêutrons, né? O A é igual a P mais N. Porque lembre que as partículas que possuem cargas não, massa significativa são os prótons e os nêutrons, né? Os elétrons possuem massa desprezível. E a partir dessa equaçãozinha aqui, nós conseguimos chegar nessa outra equação. Né? Isolar o N aqui, a gente tem então que o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. E aqui, dois exemplos para vocês, onde a gente tem o boro, que tem o número atômico 5, e o berílio, que tem número atômico 4. Se a gente, então, aplicar a equaçãozinha, nós temos o número de massa, 11, menos o número de prótons, que dá igual a 6. Né? Então, o boro tem 6 nêutrons dentro do núcleo. Né? E aqui o berílio também. 10 menos 4
nós temos igual, o número de nêutrons igual a 6. Né? Então, o berílio e o boro são isótomos, né? Porque eles possuem o mesmo número de nêutrons no seu núcleo atômico. Certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui novamente o meu contato, né, por e-mail, mas vocês têm o meu contato do WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, certo? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Nós temos, então, alguns minutinhos aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. O chat que tem aqui, vamos ver. Sim, eu vou colocar. Eu só tenho que ter acesso ao drive da turma porque porque como tal, algumas pessoas só do Educamente têm acesso às questões de contas assim do cursinho, né? Então eu tô tendo que conversar com os responsáveis para eu poder também ter acesso para disponibilizar os slides dessa aula, da última aula para vocês no Drive, certo? E também eu vou disponibilizar as aulas, né? A aula da semana passada, a aula sobre atomística e modelos atômicos, e a aula de hoje, certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação ao conteúdo? Não? Beleza. Então, pessoal, eu vou parar a gravação aqui agora, certo? Tenham uma boa noite